Vamos lá, pessoal, agora a segunda parte da lista, a parte de repetições, ou seja, o conteúdo da aula 5, parte 2. Tá? Em toda a prova nos últimos semestres, sempre caiu no segundo TVC uma questão sobre a parte de repetições, ou seja, sobre a aula 5, parte 2. Tá? Então, é muito importante que vocês saibam que nessa prova também pode vir uma questão apenas envolvendo repetições, ou seja, uma questão que não há o uso de vetores e de strings. Embora nós possamos muitas vezes, utilizar um vetor para fazer essas questões, mas é muito mais fácil e muito mais adequado utilizar apenas conceitos de repetições para resolver esse tipo de questão. Tá? Então, a tendência, caso essa prova agora deste semestre siga o mesmo padrão dos anteriores, é de haver, geralmente, a questão 2 apenas uma questão de repetições, tá? Envolvendo o que? Acumulação de valores, cálculo de média, contador, cálculo de percentual, etc. Tá? Então, é muito importante dar ênfase a essa parte, porque muitas vezes os alunos esquecem que ela existe, porque ficam muito focados na parte de vetores, nem na parte de strings, que são, que são os conteúdos um pouco mais difíceis. Então não se esqueçam que pode ter nessa prova questões apenas envolvendo repetições, tá certo? Então saibam muito bem trabalhar com acumulação de valores, de soma de produto, cálculo de percentual, cálculo de média de um somatório qualquer, contagem de algum valor, enfim. Todos os conceitos abordados na aula 5, parte 2. E claro, pode envolver o while, pode envolver do while, pode envolver for, qualquer tipo de repetição, tá certo? Então, beleza. Vamos aqui agora à questão número 1, então, que foi a questão que caiu na prova do primeiro semestre de 2016, na prova que tá no site da disciplina, que é a 2016-1, tá? E foi uma questão que, no geral, é uma questão muito curta, que é um enunciado bem enxuto, e uma questão de nível fácil, questão bem tranquila, sem nenhuma dificuldade, que dava para fechar essa questão sem maiores problemas, beleza? Então, vamos lá, ó. Crie um programa. Então, aqui é só criar um programa. Você vai ver que em nenhum momento ele vai citar a função. Então é apenas criar o int main, a função principal. Então vamos lá. Crie um programa que leia valores reais do teclado. Então eu vou ler floats do usuário até que seja lido um valor abaixo de -1000 ou acima de 1000. Então aqui nós vamos usar uma repetição, tá, para ler valores float do usuário, até que o usuário informe para a gente um valor abaixo de -1000 ou acima de 1000. Enquanto nós lermos valores entre -1000 e 1000, incluindo os extremos, nós vamos continuar repetindo e lendo valores do usuário. Tá? Então aqui de cara nós já sabemos que vamos usar uma repetição envolvendo flag, ou seja, uma parte da aula 5, parte 1, que nós vimos bastante na primeira prova. Tá? Que é o quê? É um valor lido do usuário que vai encerrar uma repetição, já que essa repetição aqui não tem tamanho previamente conhecido. Nós aqui não vamos usar um contador para controlar a repetição, mas só para contar alguns dados aqui que ele vai pedir para a gente. Tá? Então, o importante é saber que vocês podem utilizar conceitos muito abordados na prova 1, agora na prova 2. Tá? Com a diferença que agora, além de usar flag, de usar contador, nós vamos usar acumulação, média, percentagem e assim por diante. Percentual e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Ó. Então, enquanto lermos valores entre -1000 e 1000, incluindo os extremos, nós vamos continuar lendo valores e fazer aqui o que ele nos pede. Letra A. Ele pede para a gente a porcentagem de números entre -300 e 300. Então, o que é porcentagem? É um total sobre, é um subtotal sobre um total de alguma coisa. No caso aqui, valores floats. Então, porcentagem vai envolver o quê? Dois contadores. É um contador que é o meu desejo sobre um contador geral. Então, aqui eu quero a porcentagem de números entre -300 e 300. Então, eu vou contar todo o número que eu li do usuário que tiver entre -300 e 300, eu vou contar. E, é claro, eu vou obter quantos dos valores válidos, quantos deles estiveram entre -300 e 300, ou seja, a porcentagem de valores que tiveram nesse intervalo sobre o total, beleza? E a letra B é bem tranquila, olha só. O total de números válidos, ou seja, os valores entre -1000 e 1000, incluindo ambos, inclusive ambos, na verdade, certo? Então, ou seja, aqui é simplesmente um contador, para contar cada valor lido do usuário, somente isso, já que o
controle da repetição é o valor entre menos 1000 e 1000, incluindo os extremos. Então aqui, lembrando o que nós discutimos na aula 5, parte 2. Quando nós temos, né, repetição envolvendo flag, né, ou seja, um valor de parada, é mais adequado utilizar o while do que o for. Por quê? O for nós geralmente utilizamos quando envolve uma repetição que eu vou de um limite inferior a um superior ou vice-versa, né? Eu tenho um intervalo bem definido de repetição, né? Então, sei lá, for com i de 0 até o i menor do que 100, por exemplo, né? Eu vou de 0 a 99. Agora, quando eu tenho flag, né, embora eu possa também utilizar for, é mais recomendável utilizar o while, porque o código fica mais claro, mais tranquilo de ser visto, né? Porque a repetição, a condição do while fica para a gente mais clara de ser feita. Tá? Então aqui eu vou usar um while para fazer esse exercício. Então vamos lá ao código. Então, nós teremos aqui dois contadores. Tá? Claro, né? Contador eu sempre crio como variável inteira, porque vai variar de 1 em 1, geralmente. Né? Então, o conte intervalo que vai contar para a gente quantos valores nós teremos no intervalo de menos 300 a 300. E um conte total que vai contar para a gente todos os valores válidos, ou seja, os valores lidos entre menos 1000 e 1000. Né? Claro, os dois valem 0 inicialmente, porque inicialmente nenhum valor foi lido do usuário, beleza? E float valor vai ser cada valor real que o enunciado nos pediu para ser lido do usuário, beleza? Então vamos lá, ó. Então lembrando, qual vai ser o meu while? O while vai ser, enquanto o meu valor for maior ou igual a menos 1000 e menor do que 1000, para mim, menor ou igual a 1000, para mim está ok, certo? Então aqui eu posso colocar, né, menos 1000.0, igual ele botou, e 1000.0, eu posso deixar somente, né, sem a casa decimal, que não faz nenhuma diferença. Tá? Então, enquanto os valores estiverem nesse intervalo, para mim está ok. Né? Então, lembrando, o while são 3 etapas. Né? É a condição em si, né? Um valor inicial antes do while para a variável da condição. Qual que é essa variável? É a variável valor. Então, antes do while, eu tenho que dar um valor para ela. Né? Como esse valor tem que ser lido do usuário, eu vou ler o primeiro valor, né, fora aqui do while. Então, eu venho aqui e peço, ó, digite para mim um valor entre menos 1000 e 1000. Né? Eu dou scanf, é um float na variável valor. Certo? Aí, se esse valor tiver nesse intervalo, beleza. Né? Então, o meu while começa aqui e lá embaixo ele termina. Então, antes do while terminar, eu tenho que atualizar, né, a minha terceira etapa do while. Eu tenho que atualizar a variável da condição, para ela não entrar aqui, né, para o while não ficar no chamado loop infinito, né, não ficar preso aqui o valor sempre igual, né, sempre no intervalo aqui que torna a condição verdadeira. Então, se eu der valor inicial via usuário, eu também atualizo via usuário, pedindo o próximo valor real entre menos 1000 e 1000. Tá? Dou scanf e testo enquanto for verdadeiro, eu executo aqui os comandos. Então, dentro do while eu tenho um if. Por quê? Eu vou contar todos os valores que estão para mim entre menos 300 e 300. Então, todo valor que satisfizer a esse intervalo aqui, eu vou aumentar o meu contador contra intervalo, né? Que lá em cima vale 0 inicialmente, está aqui ele. Então, esse contador só vai ser aumentado se eu ler um valor nesse intervalo aqui fechado, beleza? E esse conte total, ele vai ser, a cada execução do while, ele vai ser sempre aumentado, né? Sempre vai ser incrementado. Por quê? Ele vai contar para a gente quantos valores eu vou ler dentro desse intervalo aqui entre menos 1000 e 1000, certo? Então, ele vai ser sempre incrementado, não importa qual valor seja digitado, desde que esteja entre menos 1000 e 1000, tá certo? Então aqui, esse contador só vai ser incrementado quando eu ler um valor nesse intervalo e esse aqui vai ser sempre aumentado no meu while, tá certo? Então, esse é meu while. Então, quando o usuário que digitar para mim um valor abaixo de menos 1000 ou acima de 1000, o while termina e assim eu vou para as próximas instruções. Então, ele pede para a gente duas coisas. Imprimir a porcentagem de valores, tá, entre menos 300 e 300 e o total de valores lidos entre menos 1000 e 1000. Tá? Então, como que eu obtenho uma porcentagem? Porcentagem é um cálculo de valor que envolve um subtotal sobre um total, né, valores entre 0 e 100, não é isso? Então, aqui, como que eu acho a porcentagem de valores entre menos 300 e 300 sobre o total? É simples, né? Aqui, ó, é conte intervalo, que é esse cara aqui, que vai ser aumentado apenas dentro do if, sobre o conte total, que são todos os valores lidos. Tranquilo? Então, aqui eu vou obter um valor entre 0 e 1. Né? Se todos os valores estiverem no intervalo,
né, conte intervalo vai ser igual a conte total, aqui vai dar 100%. Né? Caso contrário, vai ter um valor entre 0 e 1, aí quebrado para eu achar a porcentagem. Como os dois contadores são inteiros, né, a divisão aqui vai ser um valor, né, vai ser uma divisão inteira. Então, eu tenho que converter ou o numerador ou o denominador para float. Como que eu faço isso? Usando o operador cast, que é o tipo entre parênteses. Então, aqui eu estou convertendo o conte intervalo para float, e assim a divisão, que antes era inteira, ela vai se tornar real. Né? Porque porcentagem, né, sempre é um valor real, tá certo? Valor do tipo float. Então aqui eu faço a conversão e desse resultado eu multiplico por 100 para obter um valor entre 0 e 100, já que eu estou trabalhando com porcentagem, tá certo? Então é bem tranquilo. Então aqui, ó, eu imprimo a porcentagem, né, com duas casas decimais, porque eu quis, né, porque fica mais bonito de ser apresentado, né, o código formatado. E lembrando, para eu imprimir na tela o símbolo de porcentagem, eu tenho que botar dois símbolos de porcentagem a serem impressos, beleza? Então aqui, ó, é porcentagem.2f, que vai ser impresso no meu valor aqui. E depois, para eu imprimir o símbolo de porcentagem, eu tenho que vir aqui e indicar dois símbolos de porcentagem para ser impresso na tela, apenas um, tá certo? Então aqui, tanta porcentagem dos números pertence ao intervalo entre menos 300 e 300. E o total de valores válidos é simples, né? É o conte total. Então, total de números válidos entre menos 1000 e 1000 é o meu conte total, que sempre é aumentado aqui, sempre é incrementado no meu while, tá certo? Então, vamos aqui executar o nosso programa para a gente ter uma ideia de como que ele vai funcionar. Então, vem aqui, ó, eu estou aqui em cima, né? Fora do while, eu vou ler o primeiro valor entre menos 1000 e 1000, certo? Beleza? Eu venho aqui e vou botar, por exemplo, 67. Botei. Então, o valor aqui é válido, certo? O teste é verdadeiro. Esse valor está entre menos 300 e 300, então esse contador aqui vai ser incrementado, que eu achei um valor nesse intervalo, e o conte total, é claro, vai ser aumentado. Aí eu peço um novo valor aqui, né, para eu dar scanf na variável valor e testar se a condição ainda é verdadeira. Então agora eu vou ler, sei lá, 999, que é um valor válido, certo? O if vai dar falso, ele não está no intervalo, então eu não aumento o conte intervalo mais, conto mais um valor e leio o próximo. Vou ler agora, sei lá, menos 500, tá? O if dá falso, só aumenta esse cara aqui. Então eu vou lendo aqui vários valores, sei lá, 90, 200. E agora eu vou encerrar, né? Vou ler aqui um valor aqui no final que vai ser menor do que menos 1000 ou maior que 100, para tornar aqui a condição falsa. Então aqui eu vou digitar, por exemplo, 1001. 1001. Então eu vou encerrar, certo? Então, ó, 60% dos números pertencem ao intervalo menos 300 e 300. Quantos valores que eu li válidos? Eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Quantos dos 6 valores estão entre menos 300 e 300? Temos 1, 2, 3. Ó, desculpa, né? Voltando aqui. Na verdade, esse aqui é meu flag, né? O flag não entra em nenhum cálculo, não é isso? Porque ele serve para encerrar a repetição. Então, na verdade, eu li 1, 2, 3, 4, 5 valores válidos, né? O valor de parada, que é o flag, ele não entra no cálculo. Então, eu li 5 valores, certo? Dos 5, 60%, ou seja, 3/5, estão no intervalo. Então, um valor, 2, 3 valores. Ou seja, 3 valores dos 5, 60% estão no intervalo de menos 300 a 300, certo? É o 67, o 90 e 200. E ali ao todo, 5 valores válidos. Estão aqui os 5 valores válidos, tá certo? Então, código bem tranquilo, tá? Que detalhe, né? Se eu vier aqui e rodar, e aqui de cara, antes do while, eu já indicar um valor fora do intervalo, se eu botar aqui agora 2000, vou botar aqui, na verdade, menos 1500, né? Valor fora do intervalo. Aqui, ó, né? O total de válidos é 0, né? Porque meu contador, né? Conte total não vai ser aumentado, então aqui vai dar 0. E aqui a divisão, eu vou ter uma divisão, né? Conte intervalo vale 0 e aqui conte total também vale 0. Então eu vou ter aqui uma divisão de 0 por 0, o que matematicamente é impossível. Então por isso que aqui ele imprime um valor de erro aqui, certo? Um valor qualquer. Então é claro que se esse fosse um algoritmo, né, voltar para o mercado de trabalho, né, para uma aplicação comercial, eu teria que testar isso na prática, né? Mas aqui para a gente na prova, nos exercícios, eu não preciso lidar com isso exatamente, né? Não ser tão criterioso nesse sentido. Mas quem quisesse aqui, né, ser mais rígido, né, poderia vir aqui no final e testasse, né? Se o contador, né, no caso aqui, o conte total, que vai ser divisão por 0, for igual a 0, eu não faço a divisão, né? If conte total igual a 0, eu não faço a divisão, sei lá, imprimo o erro, por exemplo. Else, eu faço a divisão normal e imprimo
o resultado, tá? Aqui é só questão mais de curiosidade para vocês entenderem, né, que nós não precisamos nos preocupar tanto assim para fazer uma questão de prova ou de exercício, tá certo? Então é isso, gente. Exercício bem tranquilo, bem fácil, que caiu na prova de 2016 no primeiro semestre, beleza? Parto agora aí para o número 2 da lista. Vamos lá.